Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que ainda estamos respirando os ares da Páscoa, nós lembramos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz e conquistou para nós a salvação, mas lembramos que Jesus Cristo não está morto, ressuscitou e está conosco todos os dias, e nós um dia estaremos com Ele lá no céu. Quando Cristo voltar em glória e nos levar ao novo céu e nova terra, nós estaremos junto com todos os que creram nele, cantando o hino que diz o Apocalipse 5: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Com essas palavras iniciamos nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oh
Muito amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos conceda o perdão. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte para Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amen.
perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo número 30. Salmo número 30 é uma canção de alegria, porque nós fomos libertados do pecado, nós somos salvos, nós temos um Senhor que cuida das nossas vidas, que está no controle de tudo, e por isso nós estamos seguros e podemos ser felizes. Salmo número 30, o pastor irá os versículos ímpares e a comunidade os pares. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterá do meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito de cantos louvores e não se caia. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ele, de perseguidor de cristãos, tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. Ele passa a ser um seguidor, um apóstolo e um proclamador da palavra de Deus que salva. Ele que dizia: o meu viver é Cristo. Que nós também, que já fomos convertidos dos nossos maus caminhos e agora somos cristãos, proclamemos a este mundo que Cristo é a nossa vida. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão,
levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Assim termina a leitura. Escolhida para hoje, encontramos em Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 14, onde João ele tem uma visão e ele vê o trono de Deus e tem um livro da história da humanidade. E esse livro precisa ser aberto, mas João chora porque ninguém é digno de abrir esse livro. E aí vem uma voz dizendo que tem um que é digno. E esse um é aquele que morreu e ressuscitou. Cristo tem a história da humanidade, a sua história nas suas mãos. E Ele está trabalhando para conduzir você ao alvo, a vida eterna nos céus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, o cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro,
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Assim termina a leitura da epístola. Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em João capítulo 21, versículos 1 a 19, aonde mais uma vez Jesus aparece para os discípulos, só que agora eles estavam trabalhando, pescando, e eles têm uma dificuldade para reconhecer que era Jesus. Parece que os cristãos muitas vezes têm essa dificuldade. Estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo, na busca pela resolução dos problemas materiais, que temos dificuldade para ver e reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas, os milagres que Jesus faz diariamente sobre nós e em nossas famílias. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes disse: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem.
Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, ou verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de João, capítulo 21, versículos 1 a 19, ressaltando o tema: é o Senhor. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimado irmão e irmã na fé, me diga, você se considera uma pessoa simpática? Você se considera uma pessoa educada? Uma das formas de sermos simpáticos e educados é cumprimentar as outras pessoas quando passamos por elas. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, olá, oi, é uma forma simpática de você mostrar que você reconhece a pessoa como alguém importante, que você reconhece que aquela pessoa que passou por você é querida por você. Você está valorizando esta pessoa quando cumprimenta a pessoa. O não cumprimentar é sinal de desprezo, pouco caso, falta de reconhecimento. Mas de vez em quando a gente passa por um conhecido e não cumprimenta porque a gente não o vê. Nós estamos tão centrados no que estamos fazendo que nós não enxergamos a pessoa simplesmente por isso. Jesus já havia ressuscitado, ele já havia aparecido para as mulheres, 2 vezes ele apareceu para os discípulos e alguns dias depois eles resolveram ir pescar. Talvez eles sentiram saudades da velha profissão. Jogaram as redes a noite inteira e não pegaram nada. De manhã o barco estava na praia a 100 metros. Os discípulos já estavam arrumando as redes. E aí viram aquele homem na praia. E eles não reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque eles estavam tão concentrados no trabalho deles, nas redes, na desilusão de não ter pescado nada. Estavam cansados de trabalhar a noite inteira e eles não reconheceram Jesus. Quando a nossa mente está demasiadamente concentrada em uma coisa, nós não notamos as outras coisas que estão ao nosso redor, por mais claras que elas possam ser. Assim também os cristãos hoje em dia estão demasiadamente preocupados com as coisas materiais, estão cansados de tanto trabalhar para conseguir dinheiro, estão desiludidos com a sua própria vida, enrolados com os problemas deste mundo, e quando a mente está demasiadamente concentrada nas coisas do mundo, não se reconhece a presença de Deus na vida, por mais clara que ela possa aparecer. Dias atrás, conversando com uma senhora idosa, ela me disse uma coisa fantástica, e os idosos têm muita sabedoria. Ela me disse assim: pastor, eu não entendo como as pessoas não reconhecem os milagres que Jesus faz diariamente na vida delas. Achei fantástico. As pessoas não reconhecem as bênçãos que Deus derrama, não reconhecem a proteção, o amparo que Deus dá, porque estão demasiadamente concentradas nas coisas materiais desta vida, que não levarão quando morrerem. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,16 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E Jesus, em Mateus 6,25 em diante, diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E nenhum de vós pode encompridar a sua vida, por mais ansioso que esteja.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Gosto muito de Hebreus 12, quando o autor de Hebreus diz assim, que nós precisamos nos desembaraçar das coisas que atrapalham a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, as coisas que atrapalham a nossa caminhada rumo aos céus. Desembaraçar de tudo e ter os olhos fixos em Cristo. Esse é o segredo. Olhos fixos em Cristo, olhos fixos na palavra, olhos fixos na oração, olhos fixos no participar da igreja. É o Senhor, porque reconheceram que era Jesus. Deixa eu dar um exemplo dessa questão. Certa pessoa estava em sua casa e ela procurava os seus óculos. E ela começou a procurar os óculos, procurou, revirou a casa e ela não achava os seus óculos. Não tinha jeito, ele não imaginava onde poderia ter deixado o seu óculos. E ele procura de novo os seus óculos em todos os lugares. Depois de tempo procurando os óculos, ele desiste. Perdeu o óculos. Ele resolveu ir para o banheiro, lavar o rosto, para depois de comprar um outro óculos. Quando ele vai para o banheiro, olha no espelho, vocês nem imaginam o que ele viu. O óculos na cabeça dele. Muitas vezes acontece isso, nós estamos tão centrados nas coisas desta vida, que nós não enxergamos o que está à nossa frente claro. E o que é mais claro do mundo é Jesus Cristo. Ele está presente em nossas vidas de várias maneiras, todos os dias. Ele se mostra para nós em forma de bênçãos derramadas, em forma de proteção, de amparo nos momentos difíceis, mas como os óculos, nós não enxergamos. Não enxergamos. Os discípulos estavam no barco, vem aquele homem na praia e eles olham, porque estavam muito concentrados no seu trabalho, não reconhecem que era Jesus. A gente é assim. Estamos tão envolvidos com os problemas desta vida, deste mundo, e nós não reconhecemos Jesus. E Ele está tão presente, todos os dias cuidando de nós. Deus está muito perto de nós, e Ele se apresenta na nossa vida de muitas maneiras. Paulo, quando fala aos atenienses sobre Deus, em Atos 17, 28, diz assim: pois nele, em Deus, vivemos e nos movemos e existimos. Ele quer dizer, Deus está em todo lugar, tudo. Quando a nossa mente está cheia de preocupações com as coisas deste mundo, nós não conseguimos enxergar as bênçãos e a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos longe de Deus, da palavra de Deus, da oração e da igreja, nós não vemos o quanto Deus está ao nosso lado todos os dias e o quanto Ele está fazendo por nós, para a nossa felicidade. Jesus veio ao mundo, sofreu e morreu para nos salvar e nos aproximar de Deus. Jesus ressuscitou para estar presente em nossas vidas, nos protegendo, amparando e abençoando. Você, estimado irmão e irmã, está enxergando e reconhecendo a presença de Deus na sua vida? É o Senhor, porque reconheceram que era Jesus. Quando eles reconhecem a presença de Jesus na vida deles, os discípulos, tudo muda. A bênção de fartura. Lembram que Jesus diz: atirem a rede. E eles atiraram a rede por causa da presença de Jesus. O trabalho que não tinha dado nada a noite inteira, agora enche a rede de peixes, porque Jesus estava ali. Pedro ficou tão fascinado, tão feliz por ver Jesus, ele se atira na água e vai nadando mesmo até Jesus, 100 metros. Os outros puxam as redes bem rapidinho e dirigem o barco até a praia para estar com Jesus. E quando eles chegam perto de Jesus, o que acontece? Jesus já está com tudo pronto.
Ele já tinha as brasas da fogueira prontinho, ele já tinha peixes em cima das brasas e tinha até pão para eles comer, tudo pronto. Isso me lembrou que diz o Salmo 37:5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus sempre vem ao nosso encontro pela palavra de Deus, pela Santa Ceia, para nos dar paz, amor, alegria, esperança, tranquilidade. Não é preciso fazer nada, Cristo já fez tudo para a nossa salvação, está tudo pronto, ou como disse Jesus na cruz, está tudo consumado. Basta nos alegrarmos, reconhecermos a sua presença em nossas vidas e entregarmos as nossas vidas às suas mãos. É o Senhor, porque reconheceram que era Jesus. Jesus perguntou: você me ama? Depois de comerem, Jesus chama Pedro lá no canto e ele pergunta: Pedro, você me ama? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele amava? Para Pedro lembrar que ele havia negado Jesus 3 vezes dias atrás, e para que Pedro tivesse a certeza de que foi perdoado. E quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, está dizendo que Pedro voltaria à sua missão de ser apóstolo do Senhor. Nós também temos visto a Cristo na fé, reconhecemos sim que Ele é o nosso Salvador, que veio ao mundo, sofreu e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Mas Jesus pergunta para você e para mim hoje: você me ama? Qual a sua resposta? Sim, Senhor, eu o amo. Então Jesus diz para nós: então honre o meu nome buscando a minha palavra, a oração, a igreja em primeiro lugar em sua vida. E Jesus vem para você e para mim hoje e pergunta pela segunda vez: você me ama? E nós respondemos: sim, Senhor, eu o amo. Então Jesus diz: honre o meu nome, dedicando a mim o melhor do seu tempo, dos seus dons e habilidades, bens e ofertas, para que a minha palavra seja anunciada para você e para o mundo. E o Senhor Jesus vem até nós hoje e pergunta pela 3ª vez: você me ama? O Senhor sabe que eu o amo. E Jesus diz: então viva como um cristão neste mundo mau, não pratique o pecado e seja irrepreensível no seu proceder. Ao reconhecimento de Cristo como nosso Salvador e a sua presença em nossas vidas pela fé, segue-se uma vida santificada, isto é, uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Estimado irmão e irmã, é o Senhor, porque reconheceram que era Jesus. Jesus perguntou: você me ama? Jesus se mostra aos discípulos pela 3ª vez no Evangelho. Depois que eles reconheceram Jesus, viveram uma vida totalmente dedicada a Ele e o amaram acima de todas as coisas. Paulo, na leitura de Atos que nós fizemos há pouco, ele tem o seu encontro com Jesus, reconhece a presença de Jesus em sua vida, crê em Cristo como seu Salvador, e a partir dali ele disse: o meu viver é Cristo. E você? Está reconhecendo a presença de Deus, de Cristo em sua vida? Está reconhecendo as bênçãos de Deus sobre você, todos os dias derramados, os milagres que Ele faz diariamente em sua vida? Ou a sua mente está tão cheia de coisas deste mundo que não consegue enxergar as maravilhas que Cristo está fazendo na sua vida? Você está vivendo uma vida verdadeiramente cristã lá no mundo, procurando não pecar, fazendo a vontade de Deus em sua vida, buscando a Cristo na palavra, na oração e na igreja? Quem reconhece a presença de Cristo em sua vida, quem confia nele como seu Senhor e Salvador, quem o ama acima de todas as coisas, é agradecido por tudo de bom que ele faz diariamente e entrega a sua vida nas mãos de Jesus, tem aquilo que os discípulos tiveram: alegria, paz, amor, esperança da vida eterna. E um dia será recebido por Cristo lá no céu, onde receberá dele um grande abraço e ouvirá da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco,
reconheceu a minha presença na sua vida, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom ter o Senhor presente em nossas vidas, cuidando de nós, nos amparando, protegendo, abençoando. Como é bom diariamente receber as tuas bênçãos. Que nós tenhamos fé para reconhecermos a tua presença em nossas vidas, as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias, especialmente a bênção da salvação. Que nós também te amemos acima de todas as coisas como tu mereces. Que nós também sejamos agradecidos a ti pelo teu amor. Que nós confiemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos, que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que nós possamos te servir com tudo que somos e temos, para que mais e mais pessoas tenham um encontro com Cristo através da pregação da palavra e que possam também ter as suas vidas transformadas. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma aflição, nenhuma tentação nos afastem de Ti, da Tua palavra, da oração e da igreja. Que possamos continuar firmes a nossa caminhada de fé rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.